Palavras de Lotes, um programa do Centro Científico e Cultural de Macau com a Rádio Freguesia de Belém. Um programa para escutar de olhos abertos e bem postos nas obras literárias, no qual os autores vão abrindo o leque das suas perspectivas sobre o Oriente, a China e Macau. Muito bom dia a todos, bem-vindos ao programa Palavras de Lotos. Hoje temos connosco a honra imensa de ter António Graça de Abreu. António Graça de Abreu, que é um ilustre sinólogo, poeta e académico, que nasceu no Porto em 1947. Foi professor de Língua e Cultura Portuguesa em Pequim e tradutor nas edições de Pequim em línguas estrangeiras entre 1977 e 1981. Lecionou Sinologia na Universidade Nova de Lisboa, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e também na Universidade de Aveiro. Pertenceu entre 1996 e 2002 ao Board European Association of Chinese Studies e ainda possui uma vasta obra poética publicada, cujos títulos eu vou destacar alguns que me parecem extraordinariamente importantes. China de Jade, 1997, China de Seda, de 2001, Terra de Musgo e de Alegria, 2005, China de Lotes, 2006, Cálice de Neblinas e Silêncios, 2008 e A Cor das Cerejeiras, de 2010. Traduziu para português os 6 maiores poetas da China, os poemas de Li Bai, de 1990, poemas de Bai Juyi, de 1991, poemas de Wang Wei, de 1993, poemas de Hang Shang, de 2009, poemas de Tu Fu, de 2015 e poemas de Su Dongpo, de 2023. Nota-se que ainda estes poemas de Hang Shang tiveram uma segunda edição em 2024, mas já vamos falar dela. E infatigável viajante pelo mundo chinês, conhece toda a China, as 22 províncias, mais as 5 regiões autónomas, mais 4 municípios centrais, além de Macau, Hong Kong e Taiwan. O seu testemunho de incontáveis viagens está em toda a China, 1 e 2, livros editados em 2013 e 2014. Ora, muito bem-vindo, António. Comece pelas tuas viagens pela China e Macau. Qual gostarias de destacar e por que motivos? Muito obrigado pelo convite e muito obrigado por estar aqui na Rádio de Belém, portanto, falando sobre, enfim, um pouco da minha ligação a este mundo chinês, que se iniciou em 1977, em tempos já recuados, já lá vão muitos anos, mas a partir daí, trabalhando nas edições de Pequim em línguas estrangeiras e depois dando aulas também de português a chineses em Pequim e em Xangai, fui caminhando por dentro desse grande país e aprendendo sempre, fundamentalmente é isso. O que é que mais me marcou? Marcaram-me sempre as viagens. É verdade que eu tenho viajado muito pela China. Eu, logo no início da estadia, comecei a tentar descobrir o mundo chinês, sair de Pequim, portanto, e a China tem o tamanho da Europa, não podemos esquecer, 9,6 milhões de quilómetros quadrados. É um país imenso e nós temos, só de Pequim até Macau são 2.700 quilómetros, portanto, cada vez que eu ia a Macau era um estirão enorme, pá. E gostava muito de ir a Macau e também tive as minhas surpresas com Macau, porque vivi 2 anos e meio na China, praticamente fechado em Pequim, sem sair do mundo chinês, embora tenha viajado muito pela China, e só ao fim de 2 anos e meio de vida na China é que eu fui a Macau, e Macau foi de facto uma surpresa boa para mim na altura. Era uma outra China, era a China de 1981, portanto 1980, já lá vão 40 e muitos anos, não é? 45 anos, e era uma China diferente, mas também ao fim e ao cabo é sempre o mesmo país, as pessoas mudam, as gerações vão mudando, mas o país continua modernizando-se, avançando, enfim.
Macau, sobretudo, foi importante na minha vida porque foi a descoberta de que havia uma pontinha de território chinês com portugueses lá dentro, não é? E esse facto de haver lá portugueses dentro e um ritmo de vida e uma outra forma de viver, diria eu, pelo menos dos portugueses que estavam em Macau, não é? Era um fascínio para quem vinha de Pequim, pá, com o lastro pesado da China ainda meio comunista às costas, não é? Oh, António, e por que razão gostas tu tanto de viajar? Eu gosto de viajar que é para conhecer, sobretudo eu gosto de conhecer, eu sou curioso, portanto acho que é um dos meus defeitos, ou uma das minhas qualidades, se calhar. Sou curioso, eu gosto de conhecer, eu gosto de meter o nariz um bocadinho em tudo, portanto em terras, mesmo quando eu viajo, e gosto muito de viajar sozinho na China, portanto, porque aí dá uma disponibilidade de fazer o que muito bem entendo, portanto, e de facto de apanhar os mais variados transportes, de contactar com as pessoas. Eu falo mal chinês, mas digo praticamente tudo o que é preciso para sobreviver naquele país, mas sou mais ou menos compreendido, embora às vezes erre nos tons. As tonalidades dos tons chineses são um problema, a gente tem que repetir 3 vezes a frase para eles perceberem o que é que estamos a dizer, mas depois é isso mesmo, é o aproximar-me das pessoas, é conhecê-las, e depois também conhecer os lugares mágicos da China, não é? As montanhas, os rios, enfim, os jardins, os templos, os pavilhões, os pagodes, portanto toda a parte também de arquitetura chinesa de que eu gosto muito, não é? E onde me sinto muito bem. Quando viajo também com grupos, tenho levado muitos grupos à China e gosto sempre de meter as pessoas em lugares mais ou menos pouco conhecidos, pelo menos 1 ou 2 lugares. Por isso também conheço praticamente, conheço de facto todas as províncias chinesas, porque fiz um esforço também já agora nestes últimos 10 anos de percorrer todo o imenso mundo chinês. Estava convencido que já conhecia o essencial, mas em 2013, 2014 passei 4 meses seguidos na China, sozinho, portanto, viajando. Faltava-me conhecer a Manchúria, portanto aquelas regiões do norte coladas à Sibéria, portanto faltava-me conhecer a Mongólia Interior melhor também, agora sim. Voltei ao Tibete, fui 2 vezes ao Tibete, sempre com o coração um bocadinho a abanar, porque a gente vai ao Tibete e a altitude é muito grande e o coração treme e temos que ter cuidado com o Tibete, mas é uma terra mágica, são terras de facto que vale a pena, e depois escrever sobre elas, não é? Também colher informação e escrever sobre esses lugares, não é isso? Dar o testemunho da viagem, não é? É importante. António, a vida pode ser definida como uma viagem, e a morte também pode ser definida como uma viagem? A morte é o caminho, é o fim, portanto, não é? A gente transforma-se, não é? Ainda ontem estive a mexer num poema, estive a traduzir um poema de Li Qingchao, que é uma poetisa, grande poetisa chinesa do ano 1000, portanto, de há 1000 anos atrás. Essa senhora tem um poema em que diz que uma beldade, portanto, muito bonita, não é? E ela diz, mas ela um dia vai se transformar em pó. Mas é pó perfumado, portanto, é isso. Olha, eu espero bem que seja isso, que a morte seja também isso. A gente transforma-se em pó, mas perfumado pela própria vida, enfim, desfazemos-nos em coisa nenhuma. Os chineses também têm essa ideia, mas a não ser que vamos para o céu, também pode ser que isso aconteça, ou para o inferno. Para o inferno é melhor não falar, vamos todos para o céu. Vamos todos para o céu. António, és um poeta, mas também um tradutor infatigável. Qual destas facetas considera que teve maior importância no teu crescimento criativo e intelectual? Ou estarão interligadas estas facetas de tradutor e de poeta? Qual delas teve maior peso na tua vida? Tem tido maior peso na tua vida? Isto tem uma história, porque eu, quando cheguei às edições de Pequim em línguas estrangeiras, portanto, em 1977, tinha comigo 15 pessoas, 15 chineses, alguns deles tinham estudado espanhol, passei-os do espanhol para o português, e eu descobri, conforme fomos fazendo o nosso trabalho, fazíamos uma revista chamada China em Construção, e conforme fazíamos essa revista, eu fui descobrindo, portanto, também de algum modo a poesia chinesa, porque eu gosto de poesia, e com os chineses com quem eu trabalhava,
Tu és um poeta. Pois, mas isso foi antes de ir para a China, portanto, desde os 18 ou 19 anos que eu faço poemas. Muito mauzinhos, alguns. Não, mas, senhora. Ok. Alguns nessa altura eram muito mauzinhos. Felizmente nunca publiquei os dessa idade. Mas publiquei outros. Mas com os camaradas de trabalho, portanto, com o pessoal que trabalhava comigo, eram jovens rapazes e raparigas, chineses, não é? Chegámos a fazer uma antologia de poesia de Camões, portanto, lá nas edições de Pequim no Estrangeiro, paga pela Fundação Gulbenkian, nessa altura. Fizemos essa edição em 1980, porque era a comemoração dos 400 anos da morte de Luís de Camões. E ao mesmo tempo que fazíamos a antologia do Camões, eu pedia que eles me ajudassem a traduzir poetas chineses. E então, como tínhamos já uma prática grande de tradução de documentos, as minhas primeiras grandes traduções, eu acho que pelo menos o Li Pai praticamente foi todo feito nessa altura com a ajuda dos camaradas chineses, porque eu não conhecia os caracteres. Depois comecei a estudar chinês, comecei a conhecer caracteres e pelo menos a saber como é que a língua funciona, a linguagem poética também, e como é que se associa, portanto, tudo isso. A pouco e pouco, portanto, a minha paixão pela poesia foi crescendo ainda, e a minha própria poesia, que está muito achinesada, por influência, depois das primeiras traduções chinesas que eu fiz, foi Li Pai, depois veio Pai Chui, depois veio o Wang Wei, portanto, ainda nos anos 90 do século passado, e são os maiores poetas da China, são de facto antologias grandes. E a Han Shan? Han Shan vem mais tarde, é 2009. É 2009. Mas, António, tu, por exemplo, nos poemas da Han Shan diz: serás um tradutor empático, na sequência das palavras que utilizas na introdução. Aliás, todas as tuas introduções, desde a introdução ao Li Bai, a introdução ao Tufu, ao Wang Wei, a Bai Jui, são todas realmente muito cuidadas e muito boas. Na introdução da Han Shan diz: eu realmente tenho uma grande empatia com a Han Shan. E eu pergunto-te, será esta uma das virtudes fundamentais para ser um bom tradutor, ter uma grande empatia? Mas a empatia não será também muito importante para ser um bom poeta? Mas é preciso cuidado também em relação a isso, porque às vezes podemos ficar tão sugestionados pelo poeta que estamos a traduzir que já não vemos, se calhar, os defeitos também que possamos ter na construção do poema, na reconstrução, na reinvenção do poema. Porque, ao fim e ao cabo, traduzir estes poetas a partir do original chinês é muito complicado. Eu digo sempre isto, não é? Tenho muitas ajudas, além dos dicionários, para procurar a tal empatia, procurar que o poeta esteja ao meu lado, ou que seja meu amigo, ou que a gente se dê bem. Agora também estou a tentar, que ainda estou a fazer mais uma senhora, falei há bocadinho na Li Qinchao, e também procuro que esta senhora também esteja perto de mim, pá. A tal empatia, isso funciona, mas temos que ter cuidado, porque senão a simpatia pode ser, já passa só da empatia para a simpatia, e se for exagerada a simpatia, podemos estar a não ser fiéis àquilo, se calhar a pôr lá o que gostávamos que estivesse. Isso é muito perigoso. Isso acontece, por exemplo, com o Tao Te Ching. Eu também traduzi o Tao Te Ching, que é o clássico da Via e da Virtude de Lao Tse, e acontece muito com os tradutores do Tao Te Ching, é que já metem depois no Tao Te Ching aquilo que não está lá, mas que eles gostavam que estivesse. Isso é muito perigoso, porque a tradução tem que ser rigorosa, tem que ser fiel ao original, mas é evidente, como é um outro poema numa outra língua, numa língua diferente, é preciso reinventar, recriar, não é? Transcriar, enfim, tudo isso, não é? Tem que se retraduzir outra vez, não é? Por isso eu também olho muito para as traduções inglesas e francesas, que são línguas que muitas vezes me ajudam até a perceber caracteres que eu não conheço, não é? E embora não traduza diretamente, há traduções diretas e indiretas também, não é? Não traduzo diretamente logo do chinês, que muitas vezes até traduzo primeiro do inglês e depois é que vou comparar com o chinês, a ver se bate certo, isso está lá tudo certinho, isso não disse disparates, não é? Exatamente isso, porque há o tal problema também da empatia, se não estou a pôr coisas que não E quem é que te garante a ti que o tradutor inglês não tenha sido ele a dizer um disparate? O quê? Não percebi. E quem é que te garante a ti que não seja o tradutor inglês a dizer um disparate? Mas são, isso é fácil de identificar. Eu tenho como tenho tido, enfim, tenho uma boa biblioteca e tenho comprado, já ao longo destes anos todos, muita coisa sobre muitas traduções inglesas e francesas. Também descubro como é que, por exemplo, como eles, muitas vezes os tradutores ingleses e americanos se copiam uns aos outros.
copiam-se muito uns aos outros e não criam, portanto, e por vezes também as traduções, quando elas são mais iguais ao chinês, e que não recriam o poema, portanto, que não reinventam o poema, nota-se que também não resultam, portanto, é muito fraquinho. O inglês, ou o francês, ou o espanhol, ou o italiano, ou o alemão, que eu também domino um bocadinho do alemão. E vejo que estão longe de conseguir a qualidade poética do original chinês, que esse é sempre o mais bonito de todos, mas é muito difícil a gente chegar lá. António, vais continuar a fazer poesia, traduzir sobre a China e Macau? Eu, enquanto estiver por cá, há um tradutor inglês, americano, o William Hinton, morreu com 95 anos. Morreu o ano passado, com 95 anos. Ele dizia que o que o ajudou a chegar aos 95 anos é que todos os dias traduzia um poema chinês. Portanto, eu também já tenho uns aninhos, não é? Já venho em 78. Portanto, também, se eu traduzir todos os dias um poema chinês, acho que chego aos 95. Ou mais, ou passas. Quando pensas regressar à China? Agora não estou muito inclinado para as viagens. Eu, depois de ter cumprido o que tinha a cumprir e de percorrer todo o mundo chinês, em muitas viagens ao longo de quase 40 anos, não é? De escrever sobre tudo isso, já não tenho muita vontade de voltar à China. Mas e haverá outras partes do globo que igualmente te inspirem em termos de estudo e poesia? Outras partes que não a China? Japão? A cor das cerejeiras? O Japão já passei lá um mês. Passei um mês no Japão com a minha mulher. Foi simpática a viagem que fizemos em 2013. Passámos um mês viajando os dois sozinhos por dentro do Japão. E já tenho a minha dose. E foi exatamente em março, abril. Já havia cerejeiras em flor por todo lado. E gostei muito do Japão. Mas o Japão é outra coisa. Eu só me entendo com a China. Outros lugares do mundo dá para viajar, para conhecer, com certeza, não é? Há muita viagem que eu tenho feito. Mas para escrever a sério e para me sentir bem, foram os anos de China. Agora vou colhendo o fruto desses anos, não é? E António, alguma vez sonhaste com adotar a postura do ermita da montanha fria, Han Shan, que tão bem descreves e que tive acesso na segunda edição de 2024 da editora Grão Falar, dirigida por Carlos Moraes José? Recorde-se a postura. Lembras-te desta postura? Habita a montanha, ninguém me conhece, entre as nuvens brancas, o silêncio, sempre o silêncio. Isso mesmo, Tu gostavas de ser um ermita? Em chinês isso é muito bonito. Eu sei, o Tzu Shan, eu leio. Diz. O Tzu Shan, Wu Zhen Se, Bai Yong Chung, Chan Qi Qi. Pois é, isso é em chinês. É o poema em chinês. Portanto, habita a montanha, ninguém me conhece. Entre nuvens brancas, o silêncio, sempre o silêncio. Sim, essa postura. Sabes, eu estou a dizer que gosto de viajar sozinho, mas essa é uma das razões. É que muitas vezes, se eu chego a um lugar e se caminho, por exemplo, mais naquelas montanhas, essa, por exemplo, a montanha Tiantai, onde Han Shan, este poeta, portanto, que não se tem bem a certeza quem foi, ainda por cima, mas sabe-se bastante sobre a poesia dele, onde Han Shan habitou, não é? São montanhas mágicas e tem lá uns templozinhos, de facto, no alto da montanha, como também nós temos as capelinhas em Portugal, uma capela. E poderias ser eremita em Portugal? Os chineses fazem os templos, portanto, lá no alto das montanhas, e aí a gente sente-se muito bem, sinto-me muito bem, ermita, mas depois gosto muito também de descer cá para baixo, para a vida de todos os dias e para a correnteza do cotidiano. Muito obrigada, António. Foi realmente António Graça de Abreu, foi realmente um grande gosto tê-lo aqui connosco na Rádio Freguesia do Belém, e vou desejar e fazer votos para que continue a ser o grande poeta que é e o grande tradutor que é, e que nos brinde ainda com muito mais obras. A próxima será de Li Jingshao. Li Jingshao, que vem aí. Que vem aí. E nós ficamos a aguardar pelos poemas traduzidos de Li Jingshao. Obrigada. Obrigado, eu. Palavras de Lotos. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau com a Rádio Freguesia de Belém.